Oi, 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 muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Externalizando, mais uma quarta-feira por aqui. Hoje, a live, especialmente no Dia do Pesquisador, a gente trouxe um pesquisador para falar de pesquisa, para falar sobre lenda, para falar sobre a Amazônia, sobre pesquisa e todas as realidades e muito mais. Bom, hoje vocês estão vendo que a plataforma está um pouquinho diferente, a gente está fazendo de um jeito diferente, porque o Instagram nos tombou. É ou não é, Vini? Dá um oi pro Sim, pessoal. amigo. Ai, que luta, mas estamos aqui, nosso público fiel aqui, e vamos fazer acontecer. Tem que ter esse Estamos, registro. estamos com uma mini plateia, né, aqui pelo Google Meet, por conta que o Instagram possibilitou aí a gente fazer a live pela plataforma do Instagram. Então, assim que acabar aqui, vou deixar salvo no GTV. Você já está assistindo isso pelo GTV, porque é provavelmente onde será visto. Certo, gente? Então vamos lá, vamos seguir a tradição de como a gente tem feito sempre. Quando o convidado entra, a gente faz uma chamadinha de link de coisas de apanhados que eu peguei pelo Instagram, pelo perfil, pelo que eu já sei do convidado, e eu leio aqui para ele participar disso junto com a gente. Ele diz no final se confere ou não. Certo, Vini? Tudo Então bem. já prepara aí para dizer se confere ou não. Vamos lá. Ele que é professor, pesquisador, mestrando, estudante de psicologia, técnico em gastronomia, namorado da Magali, ama ler, ama o Rock in Rio, viajar, militar contra o governo, tem um gato petit gâteau e ama o fã também, que é a sua segunda casa. Confere tudo, Vini. Com toda certeza. Com toda certeza. Confere, tudo verdade? Sim, sim. Ó, então vamos lá para a gente começar daí, Vini. A gente falando sobre o fã. O que o fã representa para você nesse momento? Uma relação de amor e ódio? Como é que tem sido? Cara, eu acho que a UFAM, como você bem colocou, é minha segunda casa. E eu acho que uma das minhas metas de vida é ser professor da UFAM mesmo. Seja como substituto, seja de carreira, não importa o departamento, seja na FAPES ou Uma na FLET, reitoria, ou na reitoria, olha ser só reitor, também. já pensou? Vini, então por Mas, lá tem sido teu caminho de estrada e pesquisa, certo? sim, sim. Eu sou Para as muito pessoas que grato a tudo que a UFAM me proporcionou nesses últimos 5 anos. está mestrando, né? Para as pessoas que não conhecem o Vini de lá, o Vini está mestrando lá, psicologia lá, já formou lá. E as pesquisas dele também, acho que todas, né, Vini? A maioria, pelo menos, tem sido desenvolvidas por lá, pela UFAM, Sim. Universidade Federal do Amazonas, né? E é disso que a gente vai falar por aqui. Nessa caminhada de UFAM, Vini, o que você já fez de pesquisa? Hoje foi uma coincidência também, Vini. Na verdade, hoje foi imprevistos e coincidência. O Vini já tinha sido convidado para participar antes, mas acabou que não deu ali naquela data. E aí, coincidentemente, o tema que a gente vai falar de pesquisa, de pesquisador, acabou sendo, eu descobri isso hoje, no dia do pesquisador. Tu sabia disso também, Vini, ou não? Sim, eu descobri no Stories, eu fiquei tipo, uau, nem eu sabia que tinha um dia do pesquisador, gente, que legal. Sim, tem um dia do pesquisador. Inclusive, cabe uma problematização. Eu estava falando com as pessoas que estavam interagindo antes pelo Story, né, que todos os posts de dia do pesquisador de hoje era sempre com aquele tubo de manipulação da figura do cientista que as pessoas têm, que é o quê? É ele fazendo fumaça, ele explodindo o negócio, o cabelo dele fica, a abertura da, das meninas superpoderosas é o referencial de ciências, né? Açúcar, tempero, tudo que é de boa, mistura tudo no caldeirão, explode. Aquilo ali é um conceito, a gente pode dizer, ignorante, geral de ciência. E aí eu falava com a Joristela, que depois vai estar assistindo isso, a gente estava comentando, que as pesquisas para o campo de ciências humanas parece que fica de lado, parece que não é ciência, parece que não existe, né? Os cientistas parece que são apagados nesse dia. Como que tu sente isso? É doloroso em si, a gente vem aí vivendo esse desmonte, principalmente das ciências humanas, que ano passado eu acho que marcou muito, queriam tirar a sociologia, a filosofia da própria matriz curricular do ensino médio. E tudo isso é muito doloroso, pois, por exemplo, tudo começou na filosofia.
A matemática originou ali, a física, por exemplo, eu trabalho com um teórico chamado Gaston Bachelard, e ele fala sobre símbolos alquímicos que deu origem à química. Então, eu tenho que, querendo ou não, ler sobre coisas sobre o fogo, sobre a terra, a água e o ar, que são muito particulares da química. E isso é ciências humanas, e isso deu origem a pesquisas mais recentes, ao que a gente tem como química. E a galera desconsidera, parece que exclui toda a história, só importa o agora, e ninguém Uhum. considera condições sociodemográficas, ninguém considera a cultura, parece que a cultura não existe, a cultura não é importante. Isso que você Então, falou, Vini, sobre os filósofos também, muita gente esquece que a maioria também dos filósofos da área de exatas, os filósofos, na verdade, que são conhecidos em humanas, também têm teorias em exatas e as coisas vão se conversando, se misturando. A gente tem Pitágoras, vários outros aí que têm teorias na área de humanas, porque é essencial para fazer toda a base, né, do conhecimento de exatas e entre outros, biológicos também, assim por diante. Né? Então é interessante a gente falar disso, claro, e é válido também, sim, né, os parabéns e todos os posts para os cientistas e pesquisadores das outras áreas, ninguém está questionando isso, tá? Que fique bem claro, mas a gente vê um apagamento, né, e essa figura do cientista e pesquisador. E Vinícius, quantos projetos de pesquisas que a gente se encontrou na faculdade, a gente se conheceu e sempre estava correndo ali com PIBIC, não sei o quê, e a gente vai dar aula, e eu vou fazer uma pesquisa aqui e outra ali. Quantos projetos você consegue contar que tu passou dentro de formação universitária até chegar agora no mestrado? E como foi para ti essa experiência de ser pesquisador? O que você acha que te motiva como jovem acadêmico? Porque às vezes as pessoas passam pela faculdade, somente na universidade pública, e fazem pesquisa, mas nem todo mundo faz. Eu mesmo não fiz tantas pesquisas assim. O que você acha que motiva alguém a querer ser pesquisador no Amazonas, no Brasil, diante desse cenário que a gente está falando, que não é tão bacana assim? bom, a minha ligação com a pesquisa surgiu anteriormente à minha entrada na UFAM, então em 2014, já no ensino médio, eu participava do projeto Ciência da Escola, patrocinado pela FAPEAM, financiado pela FAPEAM, e ali foi o meu primeiro contato com a pesquisa, com a literatura amazonense. Então, a partir dali, eu já estava tendo um preâmbulo do que eu poderia ver na faculdade. Na universidade mesmo, ao todo, eu concluí 2 iniciações científicas, e o que me levou a isso, o que sempre me motivou, foi um querer saber mais. E não só querer saber mais, mas querer fazer o diferente. Eu sempre fui na contramão, assim. Eu sempre quis assuntos que muitas das vezes eram considerados marginalizados, inclusive na minha pesquisa da dissertação. Eu tento falar sobre isso, mais para frente eu posso especificar melhor. E querer deixar uma marca, sabe? Uhum. Querer deixar um registro do que eu passei por esse mundo e deixar, tipo, posso ser citado e tudo mais. Eu acho que é uma forma de resistência, uma resistência cultural em que eu estando ali pesquisando, externalizando a minha É um vivência link. enquanto amazônida, enquanto nascida e criada aqui em Manaus. Então, eu levar a minha cultura para eventos, como eu já apresentei trabalhos em Porto de Galinhas, já apresentei trabalhos em Uberlândia, em Minas Gerais, as pessoas ouvindo aquilo, tipo, nossa, ele veio tão de longe para falar sobre essas lendas. E as pessoas ficam maravilhadas, elas ficam, gente, tem tanta coisa acontecendo ali, e a gente aqui no Sudeste a gente não vê. Uhum. Então, tudo isso Eu sempre acho me motiva a fazer mais, mais e mais. Eu acho que o lance do pesquisador, Vi, é isso que você falou, resumido em uma linha, seria existir por meio da pesquisa. Porque quando você faz uma pesquisa sua, você se coloca nela como você está falando, você coloca seu coração, sua vivência, suas perspectivas, você se externaliza nela e você vive a partir da pesquisa. Quando alguém te lê sobre aquilo que você quer falar, ela vê você também. Eu acho que isso é belíssimo, acho que é algo que vale pontuar. A gente tem hoje a Maeli aqui com a gente na nossa live, né, também, hoje na nova plataforma.
e ela também faz pesquisa. Quem mais faz pesquisa que está por aqui? Dê seu oi aí no chat, você faz pesquisa. E esse é um bloco de Analisando especial para parabenizar você, pesquisador, que faz pesquisa no Amazonas, no Brasil de modo geral. A gente pode até comentar também, Vini, ainda falando antes de entrar na tua pesquisa, falando sobre pesquisar no Brasil. Ontem a gente viu aí, a gente tem visto o tempo todo, como mesmo sucateado, os nossos pesquisadores resistem, e as universidades federais aí despontam nesse sentido, né? E os nossos cientistas, ontem saiu mais um novo estudo sobre possível cura para HIV, né, sendo testado e sendo aprovado, sendo bem sucedido. A gente já viu também avanços, até mesmo em relação à vacina para o coronavírus e tantas outras coisas, né? Então, realmente, falar de pesquisa, de ser pesquisador no Brasil é isso, é luta, é movimento, é tudo constante aí. E hoje, coincidentemente, a gente tem você aqui que faz pesquisa para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Vim, então vamos lá, vamos direto para ela, vamos para a dita cuja pesquisa que a gente falou tanto, lenda, folclore, da onde veio, qual o tema realmente certinho, que a gente falou em tópicos, qual seria o tema certinho, Vim? Bom, se a gente fosse classificar, seria literatura oral. Literatura oral no Amazonas. Basicamente, isso podemos englobar nessa grande área. Uma coisa também, até que eu lembrei agora, o professor Sérgio Freire, em uma palestra lá no CHL, ele falou uma coisa que eu lembro até hoje, quando falou de pesquisa. O pesquisador, ele pesquisa a sua dor. E aí o Sérgio Freire é psicanalista, né? Mas é interessante ver isso, ver essa pulsão de termos psicanalíticos. Mas é algo que você sente, assim, você sente a necessidade. E, enfim, é só fazendo esse adendo que eu achei bem necessário. Pesquisador, né? O pesquisador. Tá. Indo então para a tua. Ok. Então, o título mesmo da minha pesquisa é a literatura oral na região do Alto Solimões. Eu me proponho a ir especificamente para a cidade de Tonantins, lá no Alto Solimões, a mais de 1.000 quilômetros da capital. Não especificamente na sede. A intenção é trabalhar nas comunidades ao redor, principalmente as comunidades ribeirinhas, e eu ir lá fazer uma escuta com pessoas com mais de 60 anos e ouvir tudo que elas têm a contar sobre mitos, sobre lendas, sobre as histórias que aquelas pessoas vivem, as histórias que muitas das vezes não chegam aqui. Então a gente sabe de um boto desse jeito, a gente sabe de uma cobra grande desse jeito, da Matinta Pereira, mas será que essa não é a visão de nós enquanto brancos, enquanto pessoas da cidade? Como é que está sendo essa transmutação e como é que ela ainda está ocorrendo lá no interior? Eu sou da capital, eu sou nascido e criado na capital, mas eu tenho esse interesse de saber como ainda existe e resiste lá no interior. E essa inquietação minha surgiu numa aula de história da cultura amazonense. E aí o professor, ele mostrou alguns teóricos lá, entre eles o Eduardo Galvão, que ele foi para o interior do Amazonas, ele fez uma pesquisa o nome do livro é Santos e Visagens. E de como a gente consegue viver a gente, enquanto amazônicos, enquanto brasileiros, e principalmente o povo no interior, da questão do sagrado e do profano. Então, por exemplo, nas festas de junho, nas festas juninas, a gente vai lá, a gente vai para a igreja, reza o terço, faz a novena, e ali a gente está convivendo em comunhão no sagrado. E aí depois o que tem fora da igreja, a gente vai ter bebedeira, a gente vai ter festa, sobe na mesa, tira a camisa, tudo aquilo que a gente já sabe que tem fora, que a gente ama também, né? Ninguém vai mentir. Eu amo também agora a cultura que está tendo, que é o arraial e a quadrilha que a gente está falando, faz logo uma quadrilha com funk, né? A quadrilha, ela tá morrendo, eu tenho visto isso acontecer. Aí
tem uma pausa, a quadrilha começa, aí entra Montes Fares, aí bota funk, bota sertanejo, faz uma mistura e dança aí. Não que Então, seja essas. profano. Sim, sim. Mas, assim, do ponto de vista da igreja, seria completamente profano, né? Então, são essas Perfeito, claro. limiaridades entre o sagrado e o profano que fazem parte da nossa cultura, que estão ali, estão acontecendo e, infelizmente, elas estão se perdendo devido à expansão protestantista, principalmente da expansão neopentecostal nos interiores. Porque Uhum. esses seres, essas visagens que a gente pode chamar, elas são vistas como expressão do demônio. A mãe d'água ela tem uma relação direta, ela tem o ser mãe d'água e o próprio elemento água, né? Tem muitos relatos, assim, eu sou de interior, e as pessoas também que estão acompanhando, talvez você já ficou num rio, realmente aqui na região é diferente, porque o rio parece que é silencioso, mas a mata fala, né? Então você estando numa região de rio fechado, você ouve coisa ali, você fica meio perturbado, você sente, né? Eu não sei se sou só eu, porque eu sou muito sensitivo para isso. Já teve uma experiência dessa, Vinícius? Ou só por pesquisa? Não, não, eu já tive. A minha família, ela tem um sítio ali para a colônia Antônio Aleixo, que é bem na frente do Encontro das Águas. E aí eu cresci indo para esse sítio, eu cresci tendo contato com a água, tanto que as minhas primeiras inquietações de pesquisa foram pesquisas sobre elementos, essas visagens da água, que foi sobre a cobra grande primeiro e depois sobre o boto. E Uhum. eu não sei, às vezes eu passava a noite ali e eu ficava meio assustado, porque eu não sei explicar, até hoje eu acho que eu não consigo explicar essa ligação que o ribeirinho e a gente aqui do Amazonas tem com a água. Com a Ao mesmo água, né? Forte. tempo, isso, com elemento com a água, com elemento rio, por mais que seja aquele negócio mítico, aquele negócio escuro, né, que é o Rio Negro. E como já dizia o Leandro Tocantins, o rio comanda a vida. Então o rio comanda a vida pro ribeirinho, é ali onde ele nasce, onde ele cresce e às vezes onde ele morre. Algumas comunidades. Convive, amigo, convive literalmente, que tem a questão das cheias também. O rio entra na casa das pessoas. E tem gente que não sai, gente. Tem gente que tem amarrações, apenas eleva o nível da casa um pouquinho e vive ali com aquela água. Né? Então, assim, é realmente algo intrínseco ali, né? Você já nasce conectado. É da onde ele vai tirar a comida dele, é da onde ele vai fazer o transporte dele. Então, a água pro caboclo em si e para todo mundo é algo muito interessante, essa relação que a gente tem de proteção. Aí outra coisa, Parintins. A maioria das pessoas para ir para Parintins, elas pegam um barco. Então elas passam ali 3 dias cercados de água e de floresta, 2 dias, se eu não me engano, indo para uma comemoração. E o ambiente ali do barco, eu vi as pessoas postando no Twitter fotos do barco e tal, é algo muito saudosista e tudo mais. Então, para quem Tudo tem muito família no nosso, né? interior, tem E essa os ligação da turistas, viagem do barco. e os turistas de fora enlouquecem. Para eles é uma experiência incrível, eles voltam. Até que as pessoas são apaixonadas pelo festival, muitos também por essa experiência. Retomando de água, Vini, na bibliografia, o que a gente encontra sobre Mãe d'Água? Uau, essa é uma pergunta muito complexa. Mas vamos lá. Eu trabalho num ponto de vista residual, e é a teoria da residualidade, que a professora Cássia Nascimento pesquisa, né? E aí, para essa teoria, tudo que a gente tem aqui não é algo propriamente nosso. Ele veio através de aspectos da colonização e a gente tenta fazer essas ligações, ok? Então, por exemplo, do meu mito da cobra grande, eu consegui mapear em outras mitologias que ela veio desde lá de Portugal. Ahn, Em Portugal tem relatos de cobras que moram embaixo de castelos. E aí veio desde a mitologia grega também de uma cobra que, que foi. Ah, eu esqueci o nome. Mas
tem uma ligação com Apolo em si, uma cobra bem grande que destruiu o mundo, alguma coisa do tipo. Mas ao mesmo passo que na mitologia indígena havia uma cobra que ela cuspia as tribos. Eu não estou lembrando exatamente o nome da etnia, eu peço desculpas por isso. E a partir do movimento dela que se originou os rios. Tanto que a gente teria essa forma. Sim, a gente ouviu Ok? isso. Inclusive no chat aqui, a Maeli está falando, perguntando se a cobra grande mora mesmo embaixo de Parintins. Já chegou nesses lados? Interessante falar Já, que não é só já. Parintins, não. Parece assim que todo o interior tem uma cobra grande que mora lá embaixo. Eu sou de Manacapuru e em Manacapuru a cobra grande fica entre a escola Nossa Senhora de Nazaré, onde eu me formei, e a igreja matriz da cidade, que dá de frente para o rio. Então também tem todo esse boato aqui. Eu lembro que quando eu fui estudar na escola, né, a gente tinha medo, que diziam que a qualquer momento a escola ia se levantar, a cobra ia se levantar, ia derrubar a escola, derrubar a igreja, derrubar tudo. E não era só eu, muita gente ficava com esse medo, né? E tem em todo lugar, parece, assim, a cobra grande. E aí é justamente isso. Se tu imaginar toda a cidade do interior do Amazonas, sempre vai ter a igreja, a praça e o rio. E aí, eu fazendo essa Mapeou pesquisa, todas as cidades do Amazonas. É essa a em definição, se a gente Manaus for ver no tem o Google rio também, a Maps. gente tem a matriz e vai ter o rio. Só que aí botaram a Sim, alfândega no meio e ele barra ali, né? Mas a gente fazendo essa pesquisa, e aí eu verifiquei, por exemplo, essa cobra, seria esse elemento profano, ele sempre vai ficar debaixo de um solo sagrado. Então lá em Portugal, eles ficavam debaixo do castelo, porque o rei era a divindade mais próxima de Deus, né? Seria o uhum. ser mais próximo de Deus, e aqui a gente vai ter a igreja, e aí vai ter a cobra. E aí tem toda uma questão bíblica, lá de Gênesis, da cobra sendo sempre amaldiçoada e tudo mais. Mas enfim, retomando a questão da mãe d'água, há muitos relatos. A mãe d'água, às vezes, ela aparece como similar à cobra grande, às vezes a mãe d'água vai aparecer Como similar ao bicho. boto. Hã? Como bicho, então. A figura da Não mãe d'água como exatamente, bicho. mas os processos de metamorfose em si. Às vezes a mãe d'água também é comparada a Yara. Tem literaturas, como por exemplo a do Arthur Ingrácio, que ele põe a mãe d'água e aí ele constrói. Eu fiz até um texto com o Jandir sobre isso. É como se ela tivesse um reino embaixo do rio, um reino lembrando as. Esqueci o Sereias? nome. Tem algo a ver, Vini? Não, é como se fossem as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, que tem o reino Sim, das águas sim. claras, como se Perfeito, tivesse sim. Atlantes também, Tem um a cidade episódio do sítio do perdida. Pica-Pau Amarelo, e aí vem todo aquele imaginário da grande cidade. Mas... E tem também aqui no Amazonas isso, né? Eu esqueci como é o nome que chama também dessa cidade. É, é o Eldorado. A gente O conhece como Eldorado. Eldorado, tratado Isso. pelo Milton Atum em Órfãos do Dourado. Tanto que quando você lê Perfeito. Órfãos do Dourado, às vezes você não sabe se está se passando numa cidade física, ou numa cidade psicológica, ou numa cidade imaginária. Atum, um grande gênio da nossa literatura. E Atum aí, tá enfim, falando que vem aqui, quem sabe, hein? Tá negociações com o Milton Ratum para participar do Internalizando, tá, gente? Ele tá procurando espaço na agenda, mas já topou. então, algumas pessoas, algumas pesquisas também comparam a mãe d'água à própria Iemanjá, que seria essa divindade que teria sido traga pela influência da influência dos escravos, que restaram dos escravos, e aí teriam se fundido com alguma divindade de fato indígena, e aí formou esse ser que é muito difícil definir a mãe d'água ou a Iara, a Irupiara, são tantos nomes e Várias desnomes. nuances, né? Quase uma Nossa Isso. Senhora no imaginário do brasileiro, né? Em cantos tem uma. Algumas literaturas comparam ela à imagem de Nossa Senhora também. Cada lugar uma visão, né? Tem essa figura mulher, às vezes bicho, às vezes água. Tem muita história também. Eu cresci, eu estou pretendendo fazer uma outra live só para as pessoas virem contar suas experiências. A gente está fazendo hoje
uma abordagem mais literária para chegar nesse ponto. Mas eu cresci ouvindo história de gente que se afogou, a gente tem naufrágios, e aí tem histórias de que a água levou e deixou, que ouviu vozes enquanto isso. Então, assim, jura que é mãe d'água, jura que é muita coisa, certeza que quando você vem ouvir, você prepara, você vai ter muita história aí. Sim. Sobre isso. O próprio Arthur Engraça, no conto que eu te falei, é Mãe d'Água, Guardiã dos Rios, se eu não me engano. Tá em Histórias do Rio. Esse livro tem na Biblioteca Pública do Amazonas. O Arthur Engraça foi um dos membros do Clube da Madrugada. Ele fala que a Yara, a Mãe d'Água, na verdade, faz isso, ela funda essas embarcações de pessoas que pegam além do que precisam. Então, por exemplo, se um pescador ele vai pescar tal peixe no tempo do defeso, que é quando os peixes estão se reproduzindo, então ela ia lá, mandava o boto e a cobra grande para afundar a embarcação, para que ele não fizesse isso e os peixes voltavam e que eles pudessem se reproduzir. Então, caramba, é muito interessante a gente ver essas você parar para pensar possíveis nisso, né? justificativas, que na verdade ela só quer proteger a natureza e que o homem quer o sempre errado nessa história. E aí tem até uma vertente da literatura chamada ecocrítica que fala sobre isso. Qual seria a importância dessas lendas amazônicas no processo de preservação? Que mensagens que passam, além das mazelas, né? A cobra grande, ela destrói cidades, ela destrói embarcações. E, enfim, muitas nuances aí, relação ambiental, de fato, que as lendas podem passar essa Vini, mensagem. e aí falando sobre essa questão de mensagem, como que você lê, como pesquisador também, essa temática, tanto de literatura, oralizada ou não, do folclore, da manifestação cultural da gente? Você acha que isso é bem explorado? O que você acha que isso pode ser feito? Como que você vê isso? Até mesmo falando como educador, né? Como professor. Então, essa questão do folclore, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza. Ela é muito negada em si. A gente tem uma síndrome de sempre valorizar o que é de fora. Então, é querer existir aos padrões americanos, querer existir aos padrões paulistas. E muitas das pessoas elas acabam se perdendo nisso e não valorizam o que é daqui. Por exemplo, uma vez quando eu fui a Belém e eu vi que tem até uma rixa, né? Estava tendo ultimamente na rede social entre Manaus e Belém. Qual seria a melhor Tem rixa capital? de tudo na internet hoje. E aí, nossa, Belém, ela começa que Belém foi construída de frente para o rio. E Manaus não foi. Manaus já é de costa para o rio. Manaus sempre tenta negar suas origens. E as pessoas que vivem aqui tentam sempre negar suas origens. Ah, porque boi é coisa de índio. Ou já estão elitizando o boi, né? Boi é coisa de quem tem dinheiro para ir para Parintins. Já estão. Tem essa problematização também. Isso. E aí o folclore é como se o folclore só existisse em agosto, quando tem o dia do folclore. Ele morresse, começa em agosto e termina em agosto. E aí ele só serve também na pré-escola. Então a, a gente só estuda o folclore ali na pré-escola para ajudar no desenvolvimento do imaginário das crianças e morre lá. No ensino médio a gente não ouve Sim. falar sobre folclore. Tem a figura também que me incomoda muito, depois que eu parei para refletir isso, que, claro, a gente, como estudantes e tendo se formado no Amazonas, a gente também passou por isso que a gente está falando. Depois que a gente vai refletir isso como professor, algo que me incomodou muito foi a questão da figura do Dia do Índio, né? Eu vejo as minhas irmãs, meus primos, que eles estão na escola, é algo assim, que você pinta um índio. Eu lembro de uma atividade que eu fiz, que era fazer o índio de palitinho, ali no jardim. E aí, pronto, morreu. Esse foi o dia do índio, gente. Acabou. No máximo, se faz ali um vamos bater barulho, fazer a música da Xuxa, né? Imitar o índio. E só, né? Essas problematizações, essas questões culturais, ouvir lendas, mitos, ouvir história realmente por meio disso. É um acesso que a gente não tem tanto. Até mesmo literatura, de modo geral. Você falou Milton Atum e vários outros. Só agora, depois da minissérie, talvez na Globo tenha se popularizado, teve gente que veio descobrir ele, as obras aqui do estado, depois que isso virou minissérie, que foi visto na TV.
né? Então, o acesso... Qual foi a tua experiência com literatura amazônica durante toda a tua vida escolar? Então, eu só fui ouvir de literatura amazônica no terceiro ano do ensino médio, com esse professor que, de fato, ele me chamou para participar desse projeto do Ciência da Escola. E aí ele falou, ele explicou pra gente, a Thaisa tá aqui na live, a Thaisa estava no primeiro ano do ensino médio, eu já estava saindo, eu estava no terceiro, e a gente montou um grupo e começou a estudar. A gente começou a estudar o Clube da Madrugada, esses autores. Então a gente conheceu o Zé Maria Pinto, a gente começou a conhecer o Arthur Ingrácio, o próprio Marco Federico Krieger, que dá aula na UEA, e toda essa galera importante. E assim, eram 5 alunos de uma escola, sei lá, de 1.200 alunos que tinham Petrônio Portela na época que ele estava na Compensa. Então, é pouco, a gente não Por tem conta esse própria, contato né? necessário. E às vezes, assim, eu não tenho nem tanta certeza de onde vem isso, porque às vezes o professor também ele tem uma lista de conteúdos programáticos a seguir, e aí ele tem que partir daquilo, e às vezes a gente vai ler, sei lá, um de Portugal, mas algo que está aqui tão acessível. Isso acontece também em outras disciplinas, história do Amazonas também, eu acho super limitado. A gente tem que ver isso aí, eu acho que é no primeiro ano do ensino médio. Eu, pelo menos, falando da minha formação como aluno e também minha experiência como professor, vejo pouquíssimo a gente ter esse senso de história. Às vezes a gente não sabe, a gente conhece o nome das personalidades amazônicas como rua, como nome de rua, nome de prédio, nome de qualquer coisa, mas a gente não sabe quem foi. Ninguém sabe, se perguntar, ninguém sabe, né? Então, é uma colocação que eu acho que fica da gente pensar, perfeito, mas ele colocando aqui como aculturação de forma geral. E sim, né, a gente vê isso, a gente vai ver referência de fora e a gente está aqui dentro, não. Eu te perguntei isso da tua experiência, que a minha também foi já nos anos finais aí do ensino médio, também começar a ter esse olhar para nossa literatura, de saber quem são os autores, até depois entrar na faculdade. Tá, mas o que você acha que seria um caminho, Vini? Como é que você vê aí como esperança, como luz de professor, de quem está fazendo pesquisa, de quem está querendo existir por esse caminho, de literatura também, de autoconhecimento? O que você acha que pode ser um caminho para a gente conseguir perpetuar mais nossa cultura, nossa história e valor? Eu acho que a primeira parte é uma desacademização, vamos dizer. O programa de pós-graduação em letras já existe há quase 10 anos. A gente tem professores especializados e que praticamente só pegam orientando de literatura amazonense. E essas pesquisas ficam lá, no banco de teses e dissertações da UFAM. Por que que elas não vão para a escola? O que Uhum. está acontecendo? Ficam só na academia. O público geral não vê. E aí a gente vê autores amazonenses, como o próprio o Jean Santos, ele tenta trazer, ele tenta falar sobre mitos e lendas, ele trabalha numa perspectiva do fantástico, da exploração do imaginário, para ver se incentiva, e ainda assim trava, sabe? A gente prefere endeusar um próprio Percy Jackson, que é mitologia grega, do que tentar falar sobre mitos e lendas. Porque a gente começa dessa perspectiva infantilizada. Ah, a Yara é essa sereia. E pronto, fica lá na pré-escola. Por que a gente não problematiza? Falta essa problematização e essa aguçar o senso crítico das próprias crianças. Por exemplo, o Boto vai lá, seduz as mulheres e tudo mais, mas ninguém fala sobre a rede de exploração de pedofilia no interior do Amazonas. A gente vê aí o que aconteceu e ainda está repercutindo em Coari. O que seriam esses botos de fato? Vocês não acham problemático uma criança de 11, 12 anos engravidar e não ter pai? E já botar a culpa na lenda do boto? Aí o filho nasce, é a cara do tio, é a cara do primo. São questões que a gente pode muito bem discutir no ensino médio. Falar sobre incesto, por exemplo, mas cadê que falam? Então, a gente tem que realmente, as lendas
são importantes, são muito interessantes e tem muita coisa para explorar. Muita coisa para explorar, só falta, de fato, um debate. Na própria academia, literatura amazonense é uma disciplina do 8º período. E que a galera faz assim, tipo, ai, eu já não aguento mais, eu fiz 4 literaturas brasileiras, 3 literaturas portuguesas, tantas teorias de literatura, literatura latina, eu já não aguento mais literatura. A galera Aí chega faz no assim, fim. e isso já não faz sentido para eles. E fora que é só uma disciplina para todo um período de literatura que a gente tem no Amazonas. Então, fala salteado de alguns autores, aí tem uma aula só para o Milton Atum, o Milton Atum merece destaque, acabou. Por que não juntar todas essas literaturas junto com a literatura brasileira? Por que não considerar a própria literatura amazonense como literatura brasileira? Assim como a gente tem a literatura paulista e tudo mais. E é tanta coisa, sabe? A Neivana até colocou aqui, a Neivana do meu grupo de pesquisa, fez pesquisa com o livro O Cimar, que é um romance do Alto Amazonas, que é um dos primeiros registros. Ele veio anterior, inclusive, a Iracema. Eu tive contato com esse livro somente na graduação. E é um livro pouco explorado, se eu não me engano. O trabalho da Neivana foi o primeiro no Amazonas a falar sobre isso. Outra coisa que eu estava pesquisando, a gente tem um livro chamado Poranduba Amazonense. Ele foi até reeditado pela editora Valer agora, esses tempos. E antes disso, ele tinha sido um livro esquecido. O Rodrigues, ele foi nas comunidades indígenas, ele foi fazer o trabalho que eu vou fazer agora, só que ele foi com indígenas, eu quero trabalhar com ribeirinhos. Perfeito. As tradições orais, ele botou em língua portuguesa, fez a tradução, e ele botou na língua original. E aí, por muitos tempos, esse livro é de 1916. Por quase 100 anos, esse livro foi perdido. Ele só ficava, se eu não me engano, na Biblioteca dos Povos da Amazônia. Não tinha em PDF, não tinha nada. A editora Valer deu um jeito, assim, reeditou o livro em 2017, 2018, uma coisa assim, não lembro exatamente. E aí eu fui fazer umas pesquisas para ver as pessoas que já tinham pesquisado os assuntos parecidos do meu mestrado. E eu vi que alguém na USP tinha feito uma dissertação em 2014 sobre essa obra. Agora me diz, e a pessoa é paulista, Interessante. não tem contato com o Amazonas. E aí como é que Aham. lá fora estão valorizando e aqui a gente não valoriza? Uhum. É uma Nem questão de conheço. valorização, de reconhecimento, de processo identitário mesmo, da gente reafirmar. E aquela já puxando o sarro pro meu boi, eu sou perreché, eu sou daqui e tudo mais. Enfim, a Disso Neivana até tudo que você colocou falou, Neivana, aqui né? no Parabéns, né? Eu não chat. conhecia realmente isso. Mais uma coisa que eu não conhecia, e acredito que também pessoas que estejam assistindo não. Mas disso tudo que você colocou, Vini, é algo importante a gente pontuar. Mais uma vez, né? Vem de cima, é estruturado. É essa culturação que vem de cima e é pregada, é colocada. Se não desperta o teu interesse por ti, de pesquisar, de buscar, conhecer, ler, simplesmente, né, a gente vai seguindo a linha de um processo do que nos é colocado, né, o tempo todo. E desde a academia, como você falou, as disciplinas, estrutura, até a escola do ensino médio, que a gente comentou, o ensino fundamental todo, até o prézinho da escola, que a gente falou que a atividade fica ali rasa, né, apenas de pintar ali as atividades mais triviais possíveis de toda a nossa história, né? Tudo fica resumido ali daquela maneira. Vini, já fazendo o link, então, vou abrir aqui agora o bloco Externalizando com a Plateia, que é um bloco que eu coloco lá a caixinha no Instagram para as pessoas mandarem perguntas, e aí tem algumas aqui para ti. Tem uma que me chamou muita atenção, deixa eu tentar parafrasear ela, eu não anotei certinho, que é sobre o nosso folclore, a nossa questão cultural e a indústria de animação. Como que você vê isso nesse cenário? O que você acha que conflita se isso não é explorado de uma maneira, além de tudo isso que a gente já falou? Você vê possibilidades? O que você acha que poderia ser explorado, que não é feito? Que caminho que você vê? Bom, falando aqui do Amazonas, é tudo tão difícil, sabe? Porque acho que falta formação, principalmente, por exemplo, dessas áreas de animação,
O mais próximo que a gente teve foi 2 turmas de produção audiovisual pela Universidade do Estado do Amazonas. Acho que um curso que seria próximo a cinema. A gente teve uma turma de jogos digitais na Universidade do Estado do Amazonas e acabou. Turmas especiais, entendeu? Além disso, a gente tem um curso de design em universidades privadas e na Federal do Amazonas, o curso de artes plásticas. E assim, falta oportunidade, falta qualificação de profissionais. É importante a gente explicar também para quem não está pensando dentro disso que a gente está comentando aqui, a relevância de se fazer isso, gente, para fomentar realmente todo esse interesse que a gente está falando pela cultura, pela nossa história, pelas nossas referências, pelo nosso folclore, para além do que já é feito, claro, Festival de Parintins, Festival de Ciranda, Festival do Cará, do Boi em Novairão, do Boi não, do Boto, né, que é a Navilhana e Jaú. Para além disso tudo, comentar também no audiovisual. A gente sabe que hoje a gente vive de audiovisual mais do que nunca, né? Tudo aquilo que é visto é lembrado, né? Então, plataformas como o Vini falou, videogame, YouTube, séries em geral, às vezes tem que vir lá de fora uma iniciativa muito externa para poder isso ganhar uma visibilidade. A gente vê isso com tentativas de série tanto da Globo quanto da Netflix, sei lá, coisas que a gente pode citar. A própria Dois Irmãos, que foi feito, sei lá, uma personagem que é do Parazinho, falando do norte geral, fora. A sereia lá da novela Força do Querer. Aquilo é retratado de uma maneira distante, porque são de pessoas que não vivem, não têm vivência. Às vezes vira até chacota, né? Às vezes a gente fica com raiva, diz, nossa, ninguém fala assim aqui, esse sotaque não existe. Ninguém fala égua toda hora dessa forma. A gente fala, mas não era égua, cada frase era um égua. Então, assim, é importante, sim, a gente tem, como de novo o Vini pontuou, ver que isso vem de cima. Ele citou aí várias secretarias e apostos, departamentos de cultura que têm poder de investir, fomentar nisso. E a gente, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer? Eu sempre penso nisso e eu coloco, tanto para os meus alunos quanto para os meus parentes em geral, é importante a gente se manifestar dessa forma para que as crianças, os nossos sobrinhos, nossos primos, nossos filhos, vejam isso e tenham essa identificação. Sei lá, que você plante isso, esse interesse, a vontade de ler, de buscar. Eu acho que você já fez aí um papel incrível de continuidade, de regionalismo, né, e de interesse, de fato, mais que tudo. Ó, as pessoas estão falando aqui no chat, a Miley falou, falei sobre a CETEC, que é uma secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia. Um certo governo extinguiu. O povo parece por não conhecer. Verdade, né? Que governo foi esse que será? Ninguém nem imagina. Qual foi, Vini? Estão falando de Tainá aqui no chat, né? Super lembrado também, Tainá, né? Um marco realmente de retrato daqui. E rolou uma identificação incrível que as pessoas parecem distantes, mas quando fazem cola, vira uma coisa, né? Vira uma febre. Tainá é ótimo, mas imagina quantas histórias para além de Tainá, né? Poderia ter rolado durante esse tempo inteiro aí. E aí ela tá falando aqui, tem uma animação da Netflix que é Tainá e os Guerreiros da Amazônia. Eu não sei se a produção tem alguém de fato amazonense ou nortista. Também não conheço, mas no Walk legal. Dá uma olhadinha também. Essa, Vini? Não. Não, Nunca ouvi né? falar. Também não. Vini, perfeito. Então agora pra gente ir caminhando para os nossos blocos finais, deixa eu pegar aqui onde eu estava lendo. Vamos falar de Vini Indica. A gente vai falar, Vini, agora. Primeiro que o Vini também cozinha, né? Tem uma pergunta do Bloco Jornalizando com a plateia também sobre isso. Vini, fale também sobre o seu amor pela gastronomia. Como é que surgiu isso? Bom, primeiramente que o folclore ele não fica somente nas manifestações orais. O folclore é tudo, sabe? O folclore é a nossa comida, é a gente só, por exemplo, se você pegar e você viajar para o Japão e pegar no peixe, você vai falar que ele tá pitiu. E as pessoas não vão saber o que é pitiu. Nem precisa ir para o Japão, é só ir lá para São Paulo. Eu Que é quero imaginar a pitiu? tradução Que de é pitiu? pitiu. Eu não sei a tradução do pitiu, imagine em japonês. Como é que eu expresso isso, né? Então, o folclore é isso, sabe? E aí eu tenho essa paixão pela gastronomia, eu sempre
foi um grande amante dos bons sabores e tudo mais. Tudo isso me encanta, principalmente a nossa gastronomia aqui. A gente tem tanta coisa, sabe? Para além do tambaqui, para além do açaí, para além do tucupi, a gente tem o que a gente chama de punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que a gente pode comer, só que nem todo mundo conhece, entendeu? Por exemplo, pra gente, o jambu é algo tranquilo, a gente põe lá no tucupi, faz um arroz e come. Mas a partir do momento que a gente leva essa mesma folha para alguém de São Paulo, já se torna uma punk, porque é um mato que às vezes nasce assim e a pessoa não sabe que aquilo é comestível. Com fome, se eu ouvir falar. Isso é sincero. Bebidas, por exemplo. Essa receptividade eu tenho. Bebidas, por exemplo, a gente fez um licor de biribá. Às vezes alguém conhece como fruta do conde, tem várias variações, né? Do conde, só sei biribá. Eu já ouvi como fruta do conde também. E nem quem é conde, Vinícius. Só biribá mesmo. Biribá, sim. E aí, tanto que o nome da nossa bebida era Billy Night. Por causa do biribá e tudo mais. E aí o teor alcoólico dela ficou muito alto. Eu acho que bateu 8,9. Então era uma bebida muito forte. Não, ela é um batismo, né? Você tomou, já era. Você se perdeu ali. Bem-vindo a um novo mundo. Vini, então, pra gente ir indo pro último dos blocos finais, vamos pro bloco Vini Indica. Vinícius, de acordo com as suas leituras, perspectivas, vou te pedir 4 indicações: livro, série, filme e música, que pode ser algo que pode ser seu favorito, algo do momento, algo que você acha que as pessoas devam conhecer de acordo com alguma proposta que você tem em mente. E vamos começar, então, por filme. Vini, o que você tem visto, o que você indica pra gente? Nossa, filme eu não consigo pensar, parece que nenhum. Pelo amor de Deus. Como produção audiovisual, eu vou indicar uma série. Vamos de Tainá. Não, nada de romantização do Ribeirinho, pelo amor de Deus. A Neivana já colocou aqui que às vezes a gente tem essas pessoas que romantizam, quer viver na selva, Verdade. Né? E aí a gente tem problemas na academia quanto a isso. Por exemplo, a gente tem autores como a Vera Duval, que ela é paulista, mas ela escreve sobre a Amazônia. E é justamente a questão do local de fala. A gente tem voz, a gente só precisa ser ouvido. E o folclore é isso, é você ouvir. Não é tipo, eu preciso dar voz ao indígena. Não, o indígena tem voz, você tem não que te assusta, Não te assusta a gente falar disso também? Que pelo menos eu não conheço, né? São alguns documentários que abordam isso, mas assim, de uma maneira, um filme de produção de invasão de terras indígenas. Agora tem a série da Globo Aruanas, que fala sobre isso, demarcação. Tem o Xingu também. Mas assim, nossa, se tivesse fazer um filme de denúncia indígena, o que não falta é estofo para isso, né? A gente tem aí, acho que a Amazônia também falava sobre Chico Mendes, também é um produto de audiovisual que faz uma denúncia do tipo, mas o que daria aí de estofo para fazer um filme de denúncia, nossa, faz falta, né? E a gente fica ali com aquela... Bom, eu acho que Tainá, Vamos tratar como série, então. Eu indico O Escolhido, da Netflix. Não é sobre a Amazônia, mas é sobre Pantanal. E o Pantanal se assemelha muito à nossa realidade, até pela extensão de mato e de... livro, uma obra. A gente falou tanto de livro, literatura. Um livro que você recomenda, uma leitura? Uau! Literatura oral do Brasil, do Câmara Cascudo. Câmara Cascudo é uma das maiores referências para quem quer estudar folclore. Ele tem livros literários que ele foi lá e recolheu, é muito gostoso de ler. E Câmara Cascudo, ele parece que ele conversa com você, sabe? Ele tem um toque, um jeito de falar. E aí imagina que o cara percorreu o Brasil todo. Reunindo, você acha que chega a ser didático? Para quem não é familiarizado com as temáticas? Sim. Com toda certeza. Uma leitura acessível, né? Sim. Com toda certeza. Perfeito, então. Anotadinho. Sim. Açaí ou Cupuaçu? Açaí ou Cupuaçu? Cupuaçu. Rivalidade. Açaí ou Cupuaçu? Açaí? Então açaí vai o quê? Toma com todos os docinhos ou prefere ele mais tradicional? Farinha, tapioca? Não, é farinha
farinha ovinha, por favor. Farinha de tapioca também. E às vezes eu ponho um leite condensado. Leite condensado, para tirar a Isso. parte do açúcar. Mas um Tambaqui açaí com ou... peixe é muito bom, que nem lá no Pará. Já ia Muito chegar bom. agora aqui. Tambaqui ou pirarucu? O que você prefere? Dois mitos aí da água Tambaqui. doce. O lombo. Tambaqui? O lombo O do tambaqui? lombo. Eu não como a costela. A galera pode se matar pela costela. Eu gosto do lombo. Eu tô lá brigando com a costela. Não, eu como tudo também, mas a costela é essencial, né, gente? Tem uma coisa ali que envolve a costela. Vamos lá, briga agora de Guaraná. Magistral ou regente? Coisinhas nossas. Regente. Lembra aí. Um Regente. regente de vidro, trincando. Pô, 10-0 no Baré. Desculpa, mas. Eu já ia chegar aí, a rivalidade que era essa. O grande mito também amazonense, o Baré. Vai de regente ou Baré? Essa é a final. Regente, um regente bem Tem, gelado. vai de regente, seu favoritão. Tem aqui gente falando. Gente, agora vamos abrir até pro chat, o chat está se manifestando, Baré, Baré. Mas olha só, Vini, maior fã de regente dessa cidade. O que vocês acham do Guaraná, que tem o Guaraná do Antártica, né? Que eles fizeram o Guaraná Antártica e o Coca tem o Fanta Guaraná, isso. Fanta Guaraná, uma imitação aí dos nossos Guaranás. O que vocês acham? É bom, né? A gente toma, mas o que vocês acham? Vence de um regente, vence de um Real Gold. O que você acha, Vini, ou não? Não tem o mesmo Não, eu gosto. prefiro os nossos regionais. E olha que sempre que eu viajo, eu tento provar o Guaraná. Então, eu já provei Guaraná de Minas Gerais, eu já provei Guaraná no Nordeste e não tem. Nosso. A gente põe o baré lá no É o pedestal, nosso. né? O baré é a nossa Mas tem muitos outros bons. representatividade. Mas um regentezinho, poxa. Tem regente. Eu gosto também, tem muito. A gente se safa ali quando vai nesse fast food que não tem os nossos regionais. Eu acho até uma afronta o cara montar uma fast food aqui na Amazônia e não botar os nossos guaranazinhos lá para vender. A gente se sai ali com os Fanta Guaraná, o Guaraná Antártica, até gosto bastante. Mas os nossos eu acho sensacionais. Ainda bem que os lanches gerais faz sempre o combo ali com Baré, com Real Gold, com Magistral. Isso. E é sensacional. Morre de colar, muito bom. Vini, agora vamos lá. Um artista ou uma personalidade que te inspira. Opa, antes de responder, lembraram do Tuxalva. Preciso mencionar o Tuxalva também nesse papo, porque o Tuxalva é incrível também. Adoro Tuxalva. Agora vamos lá. Uma personalidade, um artista que te inspira, Vini. Ninguém famoso. Pode ser da área de literatura, de pesquisa, ou não também. Pode, sei lá, Sérgio Chapelin, Glória Maria, qualquer pessoa. Se eu te falar que eu acho que não tenho. Não tenho. Assim, é como. Essa questão também é da sazonalidade, né? Então, às vezes, essa pessoa que, nossa, aí parece que a vida deu uma mudança e você encontra outra e parece que você começa a se inspirar nessa pessoa. Atualmente, eu acho que essa pessoa é o Andreoli Costa. Ele tem um blog chamado Colecionador de Sacis e ele movimenta muito esse movimento do folclore. E eu tenho me inspirado nele, no que ele faz. Fica até minha indicação de podcast, é o Poranduba. Já tá. São 82 Spotify. episódios aí, tá no Spotify. Só repetindo, aí, Vini, pra gente pegar de novo. É o Poranduba. Tá lá O no Poranduba. Spotify. Isso, Poranduba. Vocês podem pesquisar também Colecionador de Sacis no Google, que já vai aparecer o blog dele, já vai levar o link pro Spotify. Dá pra ouvir, só baixar também e ouvir. E o cara é incrível. Nossa, o jeito que ele entrevista as pessoas. Ele entrevistou o cara que trabalhou no Catalendas. Ele fez essa entrevista, eu fiquei. Nossa, e ele fazendo a voz do Peguinho, e eu fiquei, meu Deus, a voz do Peguinho, a voz da Dona Preguiça. Mas é como a Maíra colocou aqui nos comentários. Eu acho que cada fase, como se fosse assim, cada personalidade minha talvez tenha uma inspiração. Então, Entendi. o Vini leitor pode ter uma inspiração, o Vini pesquisador talvez tenha outra inspiração, o Vini cozinheiro, chefe de cozinha, talvez tenha outra inspiração. Acho que é uma melhor colocação. Perfeito. Vini, e aí, eu comentei ali no início,
né, sobre mestrado, letras, literatura, docência. Agora você está ingressando em psicologia também, junto paralelo ao mestrado. Quando você vê todas essas patinadas por área aí, você falou que quer voltar a trabalhar na UFAM, está se inspirando também em podcast, conteúdo de folclore, cultura, tua área de pesquisa. O que você se imagina? Onde você quer parar? O que você pode aí fazer uma expectativa de futuro amazonense? Você vai pela literatura, vai para o estudo, quer fazer um podcast, quer fazer o filme que a gente falou, quer dar aula, quer atender pacientes como psicólogo, psiquiatria. O que você está querendo, Vini? Vamos lá. Certamente, a minha perspectiva de futuro em todas as versões é dando aula, seja como professor de gastronomia, seja como professor de psicologia, seja como professor de literatura, e principalmente dar aula no ensino superior. Eu sinto muita vontade de dar aula no ensino superior. E a pesquisa é o melhor caminho para isso, né? Eu tenho até devaneio, sei lá, em terminar o mestrado em letras e fazer o mestrado em psicologia, ou já pular para o doutorado em psicologia e eu posso trabalhar em duas áreas. Mas a minha perspectiva sempre é dando aula na universidade. É meu sonho dar aula na universidade, meu sonho é orientar, fazer ciência, sabe? Vai Pegar a iniciação acontecer, Vinícius. científica, orientar mestrado e fazendo assim, mudando o mundo do meu jeito, divulgando folclore, levando a palavra de Câmara Cascudo à frente e humanizando por meio da literatura, acima de tudo. Para a gente terminar, a última pergunta. Se você tivesse que dizer uma frase, essa frase seria a sua última frase, seria uma colocação que você iria falar ali, pá, tum, falecer logo depois. O que você diria? Que recadinho você deixaria? Nossa, nunca pensei nisso. Talvez eu falaria que Beatles é melhor que Rolling Stones. Beatles é melhor que The Rolling Stones. Perfeito, Vinícius. Vini, muito obrigado pela participação. A gente teve aí várias turbulências no início desse papo para acontecer, para chegar aqui, mas deu certo. Acho que a gente pontuou vários pontos e perspectivas interessantes para a gente gerar reflexão sobre pesquisa, como é ser pesquisador, sobre o nosso folclore, sobre as nossas lendas, sobre o nosso acesso, a importância da representatividade disso, que acho que é algo que a gente falou bastante, da gente falar sobre isso, pesquisar sobre isso e ver mais sobre sempre. Tivemos participação aqui de professores de nível superior, que você quer tanto entrar, ingressar nisso, certeza que depois estão abertos aí para papo. É uma honra estar aqui com você, né, colega de tanto tempo, a gente conhece desde 2015, 2016. Sim. E, enfim, é bom estar falando sobre isso, sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto, divulgar a palavra do folclore, divulgar as referências que muitas das vezes ficam ali no cantinho, né? Nem todo mundo sabe. Pesquisar, jogar folclore no Google, vai aparecer sempre essa infantilização, algumas ilustrações. Não vai pesquisar o que está sendo feito atualmente. E, enfim, só agradecer pelo espaço mesmo. Acho que Nada, eu que te agradeço o tempo e compartilhar isso com a gente. Com certeza, uma pessoa que veio pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou, a gente já cumpriu nossa missão, bateu nossa meta desse encontro de quarta-feira por aqui. Bom, aí qualquer coisa vocês podem procurar minhas redes sociais, me mandem dúvidas, quiserem marcar para divulga o Instagram de literatura. Isso, eu tenho um Instagram, ele está um pouco parado, que é o Livros e Pesquisa. Às vezes eu ponho algumas coisas que eu leio lá, eu ponho os fichamentos. E eu faço alguma coisa lá. Eu também estou gravando um podcast. Eu estava esperando, tá, Manu? Que é o Jungcast FAPSI. A gente sempre se reúne lá, só os alunos da graduação, não tem nenhum especialista. A gente fez um episódio especial de animes. A gente está planejando um episódio especial também sobre lendas amazônicas, dos arquétipos do Jung. A gente segue livros da nossa opinião. E perfeito. Fica aí essas indicações. E um Cast FAPSI, tanto no Instagram quanto lá no Spotify. Obrigado, Vinícius Milhomem. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Quem está assistindo a versão já no IGTV.
O Externalizando volta na próxima quarta-feira com mais convidado, reta final, viu, gente? Estamos aí encerrando os nossos papos de quarto, um novo convidado, uma nova história e um novo mundinho que vai abrir e expandir para a gente pensar aí durante esses períodos. Beijão, gente! Fique com Deus. Tchau, Vini. Obrigado por tudo. E a gente encerra por aqui. Tchau, tchau.